Olá, irmãos, boa noite. Boa noite. Eu vou estar passando aí hoje um pequeno ensinamento sobre o que é graça. E eu gostaria de ouvir com cada irmão aí o que os irmãos entendem sobre esse assunto de graça, porque a gente fala muito, né? Eu estou na graça, né? Quando eu estava no sistema, mas agora que eu estou na graça. E aí tem uns que pregam um jeito, a graça, prega outro. O que significa essa palavra graça? Porque tem muitos lá da religião, quando a gente fala que estou na graça, eles digam, como eu também estou na graça? Eu também, né, estou na graça. Que religião é essa? Então, eu queria ouvir, começar pela irmã Isa, que vai querer caminhá-la, né? Hoje a gente acaba às 8h30, começando pela irmã Isa, depois pode vir a irmã Cileide, depois o irmão Valdecir, depois pode vir com o Gustavo, acho que é o Gustavo, né, que está ali, e depois passa por irmão Arlindo, e depois volta para mim. Pronto, está dado o recado agora. Pode começar, irmã Isa. Então, a partir do estudo de hoje de manhã, eu mudei totalmente o meu conceito. Eu acho que graça todo mundo tá, viu, gente? Já mudei, que eu achar que o que acontece é que nós já enxergamos isso, já foi tirado o véu, já foi iluminado, já tirou a escama dos olhos. Mas a partir do momento que foi estabelecido a nova aliança, né? Todos, no meu entender agora, já mudei tudo que eu achava que graça, nós estamos em graça, acho que a nova geração, todo mundo aí que nasceu a partir do ano 70, já nasceu com a graça estabelecida. Porém, muitos ainda não chegaram a esse entendimento. Então, agora, meu dizer agora é esse, todos já estão em graça. Para mim, eu acho que desde que eu estou vivendo, desde que eu vim esse mundo, já estava em graça, tudo que eu passei vivendo em graça, e todos também estão em graça. A diferença é que a gente não sabia ver isso, não conseguia enxergar. E enxergando a graça, a gente tem que saber entender essa liberdade que é a graça, ao desenvolver cada vez mais o amor ao próximo, endireitar os caminhos que a gente, às vezes, algumas coisas mais tortinhas, mas entendendo a graça, a gente vai melhorando a cada dia, né? E o amor sempre, a graça é o amor ao próximo, a compreensão, a paciência ao próximo. Amém? Graça, para mim, é viver em comunhão, paciência, amor sempre, né? Com os irmãos. Porém, todos estão na graça, mas tem muita gente que ainda pratica as coisas da lei, né? Então, esses ainda estão com a escama no olho, estão com a trave no olho ainda. Eu, no meu caso, a graça para nós é tudo isso: amor, paciência, longanimidade, perseverança e assim por diante. Esse é o meu entendimento. Esse assunto é muito interessante mesmo, irmão, porque o que seria, né? O que é essa graça que tantas as pessoas falam, né? Será que essa graça é mais uma religião? Será que essa graça é apenas um entendimento? Será que essa graça é um estilo de vida? Será que essa graça é você viver diante de condutas, né, diferentes? O que será que é essa graça? Muito boa essa colocação do irmão Paulo aí, que eu creio que pode trazer bastante crescimento para nós, né? Tá? Então, o que eu entendo, irmãos, é que essa graça, ela se revelou para quê? Para que eu assumisse esse espírito em mim. Que esse Deus, que é a maior revelação de todos os tempos, em toda a história, e nunca haverá uma revelação maior, Deus está em nós. Essa é a maior revelação bíblica. Deus habita em você. Tá? Então, ele quer que a graça seja revelada a partir desse entendimento, que Deus está em mim. Amém? Desculpa aí pelo tempo tomado. Está aí a palavra para os irmãos. Amém, irmão lindo. Amém, bem colocado. Realmente, a graça é um conjunto de várias coisas, né? Como o irmão Arlindo, o que eu quero hoje ir mais à frente, e um pouquinho mais do teto, né, do que a gente realmente fica, né? Eu quero ir um pouquinho além.
Para ir além, nós temos que voltar um pouquinho e ver a história do filho pródigo, que se encontra lá em Lucas, né? Se não me engano, 15. Enfim, a história ali do filho pródigo, os irmãos conhecem. O que significou graça ali? A graça foi mostrado ali, dessa mensagem, quando aquele filho voltou para casa, quando ele chegou lá, ele não merecia ser tratado daquela forma. Ele não merecia que o pai dele matasse um bezerro cevado e fizesse uma festa para ele, porque ele foi um cara que esbanjou tudo, que a herança dele. Então, ele não merecia nada daquilo. No entanto, que aquele que estava diante de Deus, representando o filho, né, que ficou em casa, ele representava aquele que estava diante de Deus, fazendo tudo o que a lei mandava, tudo o que era determinado, ele estava fazendo. E o que ele fez? Ele disse, poxa, eu estou fazendo tudo certinho, tudo certo. O pai nunca me deu um bezerro cevado, nunca fez uma festa para mim curtir com meus amigos, e agora esse sai, esbanja tudo que tem, volta para casa, desse jeito, ele pega, mata um bezerro cevado, faz uma festa para ele. Então, o que é isso? O que significa isso? Significa graça. Ele não merecia isso. Ele não merecia esse tratamento. Então, quando Jesus fala lá, diz assim, vocês pegar e amar aquele que os ama, aquele que faz o bem para vocês não fazem nada de mal, demais. Porque isso daí qualquer um faz. Agora, o que eu digo para vocês é o seguinte, vocês têm que amar aquele que vos persegue. Aqueles que desejam mal contra vós, esse sim. Aí sim vocês estão expondo a graça. Porque a graça é nós não tratar bem só aqueles que nos tratam bem, mas tratar por um todo. Tratar todos iguais, de uma maneira igual. Não porque aquele lá é bêbado ou porque aquele lá vai ser tratado diferente. Isso está representando graça. Está representando graça. Aquele que faz tudo diante de Deus, vamos colocar a graça para o religioso. O religioso não gosta que a gente fala da graça. Por quê? O religioso ele quer pagar preço. Ele diz assim, não, eu estou aqui, estou jejuando, estou fazendo, né, campanha, eu sou digno de receber esse favor. Aí, de repente, uma pessoa que não jejuma, uma pessoa que não ora no monte, não faz isso, naquilo, aí ele diga, como que isso aí pode receber alguma coisa de Deus? Então, ele considera que nós não merecemos, mas nós não merecemos mesmo, porque a graça é um favor não merecido. Então, quando eu digo que eu vivo na graça, eu vivo não fazendo algo para merecer isso de Deus. Na verdade, eu faço espontaneamente, não para merecer. Então, eu estou vivendo realmente na graça. Que a pessoa diga, eu estou na graça, né? Eu vou fazer tal coisa, né, para merecer o favor. Não, a gente faz por quê? Porque isso é espontâneo dentro de nós. É como aquele pai fez para aquele filho, foi espontâneo, por amor. Ele pegou, matou um bezerro cevado, fez tudo. Não que aquele filho merecesse alguma coisa. Ele fez isso espontâneo, porque ele representou graça. Então, é isso que nós né, quando nós falamos, estamos na graça, nós temos que entender esse assunto. A minha esposa vai ler alguns adjetivos que se encontram agregados sobre esse assunto graça. Graça é o quê? O que é graça? Graça é um substantivo né, latim, feminino, que é gratias, né? É um assunto, palavra. Mas só que se nós vermos o profundo disso daí, é muito profundo. É muito profundo. Quando eu digo eu estou na graça, é muito profundo, gente. Não é... Me imagina, aquele filho que estava fazendo tudo certo, ele estava na graça. Ele estava junto com tudo ali. Ele tinha tudo. O pai dele disse, filho, tu estás sempre aqui, tu podia fazer festa para os teus amigos, podia mandar quanto quisesse. Mas ele não estava na graça. Ele queria fazer para merecer. Ele achava assim, não, tem que fazer para merecer. Então, isso não representa graça. Representa a graça é justamente aquilo que nós vivemos naturalmente. Aí sim nós vivemos na graça. Se nós deixamos o Espírito trabalhar dentro de nós com aquele amor natural, eu poderia ler... A minha esposa vai ler ali alguns adjetivos agregados à graça para que
Consegue ler? Graça e paz, pessoal. Vamos lá. O primeiro item. Graça é um favor não merecido, é dar algo de valor a quem não merece, mas precisa. Segundo, é tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Terceiro, graça é tratar as pessoas melhor do que nós esperamos ser tratados. Quarto, não é desistir daqueles que desistem de nós. Quinto, é dar amor ao quem não merece ser amado. Sexto, ser grato apesar da ingratidão das pessoas. Sétimo, é servir aos inimigos. Forte isso, né? Quem consegue servir o inimigo, né? É abençoar, oitavo, é abençoar os que nos amaldiçoam. Nono, é falar bem de quem fala mal da gente. Impossível, né? Décimo, é orar pelo que nos persegue. 11, é vencer o mal com golpes de bondade. 12º, é desejar o bem para o que nos desejam mal. 13º, é perdoar mesmo quando esse perdão não é solicitado. 14º, é se importar com aqueles que não se importam com você. Amém? É forte, né? Isso, quando nós dizemos estamos na graça, nós temos que analisar esses fatores. Isso são ações de graça. Ações de graça é justamente isso. É a gente fazer algo para quem não merece. Aquela pessoa não merece isso, mas ela tem que ser tratada. Por quê? Porque se nós estamos na graça, nós temos que expressar essa graça realmente. Porque não adianta a gente ter esse adjetivo na nossa vida se nós não agimos dessa maneira. Então, se nós não agimos, a gente tem que buscar de Deus, dizer, Senhor, me ajuda, eu quero liberar o perdão, eu quero viver essa vida, eu quero representar o teu reino dessa forma, porque assim como o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele era imitador de Cristo naquilo que era graça, daquilo que era graça. Porque hoje os religiosos colocam de uma maneira diferente. Não. A graça que Jesus representava era o que o apóstolo Paulo imitava. Essa era a colocação. Aqui em Mateus, capítulo 20, versículo do 1 ao 16, que fala aqui sobre os trabalhadores da vinha. Os irmãos já conhecem, quem não conhece pode estar lendo, né? Do capítulo 20, né, de Mateus, do versículo 1 ao 16, que fala ali daqueles trabalhadores ali que a gente já comentou aqui nesse grupo, e você que é novo, está ouvindo, né, vai estar ouvindo na gravação. O que acontece? Ali, aquele pai de família mandou os seus trabalhadores, né, buscar trabalhadores para sua vinha. E aí encontrou alguns ali logo no começo da manhã, né, e outros foram encontrar lá pelas 9 horas, outro lá por meio-dia, e outros lá pelas 3 horas da tarde, e outros lá pelas 4 e pouco, quase 5 horas já. E o que acontece? Quando chegou lá na hora do pagamento, todos receberam o pagamento igual. Me diga, aqueles que foram por último, eles mereciam o pagamento igual àqueles que trabalharam o dia todo no sol quente? Não merecia. Mas pela graça, a graça é isso. A graça disse assim, não, eles precisavam, coitado, estavam ali, ninguém contratou eles. Eles precisam desse dinheiro, então eu vou pagar igual para todos eles. Então, ele representou o quê? Representou graça. Ali está representando graça. Não foi pelo o trabalho. E aí, o que acontece? Quando representa a graça, aí vem o religioso. Aí entra o religioso. Eu jejum, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é digno. Dá igual para esse dali que não fez nada, não fez sacrifício nenhum. A mesma coisa como os trabalhadores lá. Nós trabalhamos o dia todo, fizemos tudo aqui. Isso daí só uma horinha, né? Trabalhou, vai receber o mesmo tanto que nós. Isso mostra graça. Ali está mostrando graça. Isso é graça. Eles não mereciam pelo trabalho que eles fizeram, porque eles tinham trabalhado só uma hora. Eles não mereciam ter recebido o salário de todo aquele tempo ali. Então, nós entendemos o quê? A graça não é pelo o nosso trabalho, não é pela nossa campanha que nós fizemos,
Não é porque fez oração, fez jejum, fez isso ou fez aquilo. Quando tu fizer isso e tu receber algo de Deus, porque eu acredito que essas pessoas que fazem esse sacrifício, eles recebem algo. Eles recebem algo, mas eles, no coração deles, eles digam, não, eu recebi porque eu paguei preço. Então, ele não vive na graça. Ele não vive na graça. Ele está colocando diante de Deus. Não, eu paguei para obter essa bênção. Eu paguei preço. É a boca no pó. É oração no monte. É jejum. É isso. É aquilo. Então, aquele senhor, ele pagou aqueles que sofreram o dia todo. Mas também aqueles que trabalharam só uma hora também receberam. Entendeu? Os irmãos estão entendendo o que significa graça? Nós não podemos dizer que essas pessoas que trabalham, lutam por uma solução de Deus, elas não venham obter o favor de Deus. Elas vêm obter. Mas no coração delas, elas atribuem o favor de Deus como que é pelos seus próprios méritos. Aonde que vem o egoísmo, a arrogância, a soberba. Por isso que as pessoas têm se enchido. Elas têm obtido soberba no seu entendimento. Então, a sua mente não está voltada para aquilo que é graça. Ela está voltada para aquilo que é sacrifício, para aquilo que é obras. Né? Os irmãos estão conseguindo me entender? Estão conseguindo entender? Então, isso é o quê? É ir um pouquinho mais além do que significa graça. Para nós entender um pouco mais, porque é fácil nós falar. Eu estou na graça, a graça está em mim, eu vivo a graça. E, às vezes, nós não estamos deixando o trabalhar de Deus na nossa vida, nós não estamos fluindo como um rio perene. Então, estamos liberando graça. Então, são tudo coisas que nós podemos botar como graça. Por que eu digo isso? As pessoas estão tendo prazer. Porque imagina, uma pessoa que fez tanto mal para ti, uma pessoa que fez mal, fez tudo, tu chega lá, amigo, tal, sem fingimento, tu chega, porque às vezes é difícil, depende do mal que a pessoa faz, é difícil. Mas tu chega, tu fala, tu ignora tudo, tu esquece, faz de conta para a pessoa que tu se esqueceu de tudo aquilo que ela fez para ti. Tu trata ela com uma bondade, tu trata ela com carinho, o que acontece? Esse é o dito que a minha esposa leu ali no 14º item ali, não, 13º item ali da graça, sobre uma explosão de bem sobre a vida dessa pessoa, que aquele bem vai neutralizar todo aquele mal. Então, isso é graça. O que é nós não expressar a graça? Por exemplo, a graça, ela vence o bem. Ela estaciona o mal. Se um mal vem contra ti, tu agiu com a graça, aquele mal é neutralizado em ti. Aquele mal podia estar circulando, às vezes, anos e anos, de vida em vida, em vida em vida. Chegou em ti. Tu tratasse com um amor aquela situação, tu neutralizasse aquela ação, estacionou a ti. Agora, chegou aquele mal até ti, tu agiu com revolta. Aquele mal continuou com aquela revolta que tu agiu com aquela pessoa vai produzir aquela revolta para outra, e aquele mal continua o ciclo até chegar a uma pessoa que age com a graça. Quando a pessoa agiu com a graça, ela neutralizou. Então, eu digo assim, quando nós dizemos nós estamos na graça, nós somos um divisor de água. Nós somos o vetor do mal, nós tranquemos o mal. Nós somos uma tranqueira no meio do mal. O mal vem, nós tranquemos o caminho do mal. Quando nós estamos com a graça, nós impedimos o caminho do mal. Jesus, quando colocou a graça, ele impediu a ação do mal. Por isso que foi capaz de formar uma nova aliança. Impediu aquela ação. Olho por olho, dente por dente. Impediu aquela ação de apedrejamento, aquela ação de julgar. Ele disse, não julgueis. Então, toda a ação do mal começou a ser neutralizada ali, quando ele agiu com amor. Mesmo as pessoas crucificando, agindo todo aquele mal, ele agiu com amor. Então, ele começou a neutralizar. O mal começou a não ter mais força. O mal começou a ser sufocado. Então, é isso que nós hoje, quando nós dizemos que estamos estamos na graça, nós estamos sufocando o mal com o nosso bem. Infelizmente, muitas pessoas não entendem o que significa graça. Muitas pessoas tratam a graça como um adjetivo só.
E se a pessoa começar a botar isso no coração e ver o que significa, é muito mais do que isso que eu estou falando para vocês. Eu só fui um pouquinho mais acima para nós despertar o nosso conhecimento, despertar o que significa isso, mas com certeza isso tem muito mais profundidade do que eu estou passando hoje. Muito mais profundo esse assunto. Muito mais profundo. Também tem ali o fariseu, né? 2 fariseus foram orar no monte. Um disse, Senhor, eu jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo, né? Faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. E aí tinha um publicano, né, lá junto, né? E ele disse, Senhor, eu sou um Zé Ninguém, eu não faço nada disso. Senhor, eu só queria que o Senhor me ajudasse, porque eu sou o pior né? Aí o que acontece? Jesus fala, qual deles recebeu a bênção? Aí todos eles ficaram, né? Aí ele disse, em verdade, vos afirmo que aquele que se humilhou, esse sim recebeu a bênção, mas o outro que se exaltou, não. Então é isso, a bênção de Deus, ela vem justamente na hora que nós colocamos as nossas fraquezas e agimos espontaneamente. Fizemos o bem espontaneamente, assim como aquele pai, ele fez espontaneamente. Por amor daquele filho que estava morto e voltou, ele espontaneamente ele fez aquilo, sem pensar em merecimento. Amém? Agora eu vou abrir um pouco. Ai, irmão, o que eu quero dizer é que quando eu penso que eu já entendi tudo, tem muita coisa para entender ainda. Eu acho que foi extremamente valioso, fantástico esse estudo. Olha, deu um crescimento magnífico. Eu só tenho a agradecer tudo. Eu acho de extrema importância esse assunto abordado. Só tenho a agradecer mesmo a todos os irmãos aqui presentes. Amém. Muito, mas muito interessante essas colocações aí da graça, e a gente deveria imprimir essas colocações aí, irmão Paulo, de alguma forma, né, para que os irmãos possam compreender a profundidade do que é realmente essa graça. Porque às vezes a gente fala de graça, mas a gente não traz esses exemplos práticos aí. Isso está tudo na Bíblia e a pessoa acaba passando, né, deixando passar batido. Então, viver a graça não é viver uma religião, como as pessoas pensam, né? Eu vejo muito o esforço dos irmãos hoje em graça, os canais hoje em graça. Não estou falando mal, não, viu, irmãos? Eu estou falando aqui que eu vejo o esforço deles para trazer algo novo no sentido de ser uma religião, porém diferente. A graça, ela pode ser vivida, irmãos, ela deve ser vivida, ela é vivida em todos os espaços do nosso cotidiano. Essa é a graça. Em todos os espaços do nosso cotidiano. Essas frases aí, essas colocações que a irmã Clarice leu, isso aí você pode aplicar em todo tempo com qualquer pessoa, entendeu? Isso é em todo tempo com qualquer pessoa. Muitas vezes a gente olha para as condições e a gente fala assim, poxa, mas é difícil fazer isso. É difícil muitas vezes, irmãos, porque a gente está olhando de um ponto de vista errado. Amém? Muito obrigado, irmão Paulo, pela oportunidade. Amém, irmão lindo, amém. Bem colocado aí. Quero dizer aí para aqueles que estão ouvindo, né, aqueles que vai estar no grupo Unidos na Graça, né, no YouTube, né, no canal Unidos na Graça, né, vai estar publicado esse vídeo logo. E os outros irmãos ali, a irmã Isa também pode estar publicando esse vídeo aí no canal dela, Tesouro Revelado lá, né, canal da irmã Celeida ali, Júbilo. E outros irmãos aí que tem canais no YouTube aí tá podendo estar replicando essas mensagens aí. E isso é muito interessante a gente reouvir de novo, porque isso faz muito, né? A gente ouve aqui e aí depois quando a gente ouve de novo parece que traz uma revelação mais profunda. A gente vai um pouquinho mais à frente, o irmão Alindo já trouxe ali sobre esse assunto do amor ali, ele foi até uma altura, a gente quer avançar um pouquinho mais, a cada dia a gente vai avançando um pouquinho mais. Então, todos os irmãos estão convidados. Um abraço a todos. Tenham uma excelente semana na graça e na paz de Cristo. Muito obrigado. Que Deus ilumine a cada dia nossas vidas, nossas mentes, né? E Deus guarda cada um segundo o beneplácito da sua bondade, né? Que cada um possa realizar os seus sonhos, possa construir os seus objetivos, deixar o seu legado para as gerações futuras, porque isso é a vontade de Deus, que a gente possa construir sempre um mundo melhor.
sempre a gente possa construir um local melhor para a gente viver, possamos ajudar o nosso semelhante, aqueles que talvez não tiveram muita sorte na vida, a gente pode mudar a sorte dessas pessoas, e assim nós vamos levando essa graça, levando esse entendimento, a gente vai compartilhando as nossas dificuldades, mas também compartilhando as nossas bênçãos, porque tudo vem de Deus. Nu nós viemos a esse mundo, nu nós vamos voltar para ele de novo. Então, isso é só o meio do caminho, nós estamos aqui no meio do caminho. Então, tudo que nós conseguimos, o bem que nós temos, foi dado por Deus, nós compartilhamos, nós não estamos fazendo nada demais, porque é a vontade de Deus, estamos trazendo saúde para nossas vidas. Um abraço a todos, perdão aí, que a gente não vai dar um final aí para os outros, né? Para todo mundo, então, perdão aí por estar terminando assim, meio que no... Abraço, irmão Arlindo, abraço a todo mundo aí, com Deus. Obrigado. Deus abençoe. Boa segunda. Deus abençoe. Até amanhã. Um abraço. Boa noite. Deus abençoe o copo com água. Deus abençoe a América. Já está abençoado. Tchau. Boa caminhada, irmã Isa. Tchau. Tchau.